Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez a essa reflexão diária da Palavra de Deus. Hoje, dia 16 de agosto, segunda-feira da 20ª semana do Tempo Comum. O evangelho que nos é proposto para a reflexão hoje é Mateus capítulo 19, versículos do 16 ao 22. Naquele tempo, alguém se aproximou de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O jovem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. Que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Interessante. Duas questões a serem levantadas aqui e observadas. Primeiro, aquele jovem andava no caminho de Deus. Aqui nós entendemos porque Jesus diz que ele veio para aqueles que estavam doentes e não para aqueles que estavam sãos. Ou seja, havia pessoas que andavam já no caminho de Deus, como o jovem que nos é apresentado hoje. Ele seguia os mandamentos, portanto, ele já caminhava de acordo com aquilo que Deus esperava dele. Portanto, era uma pessoa, entre aspas, sã. Já estava no caminho de Deus, já andava com ele. Portanto, só faltava algo para ele se tornar perfeito. E o que faltava? Ele se desapegar de tudo aquilo que era material. Era o passo que faltava para ele, porque ele já andava no caminho de Deus. Mas o seu coração ainda estava atrelado a alguns aspectos deste mundo. Jesus o convida a dar o passo além, ou seja, a se tornar perfeito. Tanto que ele fala: se queres ser perfeito. Ora, Jesus era perfeito, porque ele não tinha nada neste mundo que o prendesse. E o jovem vai embora, nos diz a Escritura, cheio de tristeza porque era muito rico. Aqui não se pode colocar uma questão de valor se esse jovem ajudava as pessoas ou não, se ele era apegado ao dinheiro ou não. Sugere-se que fosse, mas isso não quer dizer que ele tenha sido. Há um livro muito interessante de um autor que ele fala justamente, ele se coloca na posição desse jovem rico e supõe o que aconteceu com ele depois desse encontro com Jesus, né? E é interessante porque é colocado que ele provavelmente se arrependeu muito e acabou depois fazendo aquilo que Jesus tinha lhe sugerido. Ele vendeu tudo e se tornou cristão. Obviamente aqui nós trabalhamos no terreno da hipótese. Mas fica algo extremamente importante para nós, né, nessa reflexão. Nós não devemos nos apegar a nada neste mundo. Aqui falamos do aspecto financeiro, os bens deste mundo. Porque hoje temos, pode ser que amanhã não tenhamos mais. Eu sempre lembro da crise de 2008, né, quando o mundo entrou em polvorosa e os bancos dos Estados Unidos quebraram, não todos, né, mas uma grande parte quebrou e outra não quebrou porque o governo ajudou. Porque banqueiro é assim, né? Quando cala aperta, o governo ajuda. Por quê? Porque se o banco quebrar, quebra toda a economia. Então os bancos sabem muito bem que eles podem contar sempre com os governos, né? Eles podem fazer as maiores besteiras. Eles sempre vão ser socorridos pelos governos, né? E aquilo foi um alerta para todo o sistema financeiro, como tinha sido no crash de 1929, na quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? Ter dinheiro é algo efêmero. Nós podemos ter hoje, não sabemos se teremos amanhã. Por isso que a nossa segurança sempre deve ser em Deus. O dinheiro é algo que deve ser utilizado para o nosso sustento
e para que possamos ajudar aqueles que precisam. O nosso coração nunca deve estar apegado aos bens deste mundo, porque senão corremos o risco de fazer o bem aos outros, de construir o nosso tesouro no céu. Então, sempre que tivermos a oportunidade, façamos o bem ao outro, ajudemos ao outro, porque não sabemos o dia de amanhã. Aqui eu recordo aquele famoso texto do homem que teve uma colheita extraordinária e aconteceu o quê? Ele pensou, ele falou assim, vou derrubar os meus celeiros, vou construir celeiros maiores, para que eu possa colocar neles toda essa colheita extraordinária que eu tive e poder curtir a minha vida por bons longos anos. E naquela noite ele morre, porque Deus diz o seguinte, louco, ainda hoje tu prestarás conta da tua vida. E o homem morreu. E aquela reflexão, quando esse texto cai para uma reflexão, eu digo que o grande pecado daquele homem foi justamente, ele já tinha uma colheita boa todos os anos, ele tinha celeiros, portanto ele era um homem muito rico. Ter celeiros, quer dizer, ele tinha vários celeiros, né? E o grande pecado daquele homem qual foi? Ele poderia muito bem ter abarrotado todos os seus celeiros e o que sobrasse ele poderia ter ajudado os pobres. E ele não fez isso. Ele quis acumular tudo para si e não quis dividir daquilo que tinha sido algo extraordinário, ou seja, algo fora do comum. Porque todos os anos ele abarrotava os celeiros dele e vivia muito bem, obrigado. O que ele poderia ter feito? Opa, eu vou encher os meus celeiros, como todos os anos, porque eu sei que ano que vem tudo vai correr bem de novo, como tem corrido todos os anos comigo, e o que sobrou agora, que foi extraordinário, eu vou dividir com quem nada tem. Mas não, ele quis acumular, esse foi o pecado dele, o querer acumular para si. Uma coisa é eu ser, entre aspas, como uma das virgens providentes, né? Eu ter uma reserva em caso de uma falta, de uma emergência, alguma coisa que me ajude. Outra coisa é eu querer acumular tudo para mim e ver o meu irmão passar necessidade, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo de pandemia, né? Este sim é o grande pecado. Então nós temos que tomar muito cuidado para que essa mentalidade individualista de querer acumular tudo para si não invada o nosso coração, porque senão podemos ter a atitude do jovem rico. Podemos caminhar naquilo que Deus trilhou para nós, no caminho de Deus, podemos dizer assim, mas ainda faltará algo para que nós possamos ser perfeitos aos olhos dele. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.